hino preparado aí. Porque eu quero falar sobre o louvor, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. E eu quero meditar com você nessa passagem que de fato mostra uma fé firme por parte do rei Josafá. E eu quero deixar algumas observações e incentivá-lo nesta noite a louvar a Deus, mesmo em meio a essa luta que você está passando aí. Porque eu acredito que muitos dos irmãos que aqui estão passando por muitas lutas, né? Muitas dificuldades, enfim. Mas nós vamos entender através dessa mensagem, dessa passagem, desse texto sagrado, que louvar a Deus, ele não depende de circunstância. E parece-nos que Deus, nas Escrituras Sagradas, Ele vai valorizar aqueles que vai contra a lógica, né? Vai contra a lógica, ou seja, quando esperava-se naturalmente um silêncio, a pessoa resolve louvar a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, nós temos vários versículos nesse capítulo que são todos interessantes, mas óbvio que nós não podemos ater a todos eles, são 37 versículos, mas eu separei alguns para nós irmos conversando. Para nós começar, vamos ler o versículo de número 15, que aqui já é o meio da história, mas nós vamos resumir para os irmãos. Diz assim: E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos percebem, toda vez que vem começar a pregar, acontece alguma coisa. Fala para o irmão ficar quietinho aí, irmão. Senão você tira ele para fora. A gente precisa pregar agora. É sempre assim. O inimigo é sujo, né, irmãos? Está repreendido em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui uma história empolgante, irmãos. Essa história aqui é muito empolgante, é abençoada. A história do rei Josafá, nós lendo ela, nós temos alguns destaques, né, interessantíssimos. Nós temos alguns destaques interessantíssimos. E aí você vai perceber que quando você vai lendo a história do rei Josafá, que você conhece muito bem, nós vamos perceber que, a bem da verdade, a ênfase não recai só sobre a vitória que Deus deu para ele. Porque a vitória que Deus deu para o rei Josafá, ela foi de fato, sem dúvida nenhuma, sobrenatural. Por quê? Porque, como foi falado através do servo de Deus que se levantou no meio da congregação, ela foi algo assim que eles viram o milagre de Deus já feito, acontecido, pronto. Ou seja, eles não tiveram que lutar como de costume lutavam, guerreavam. Eles na verdade viram já o resultado, a bênção final, porque Deus causou no inimigo uma confusão, e os inimigos, eles se degladiaram entre eles, e eles se lutaram entre eles, ficaram em confusão, um com o outro, e aí por fim, foram matando um ao outro. Deu uma confusão lá, Deus criou algo no meio deles, que eles mesmos tiveram esse problema. Vai vendo. Agora, isso aqui Deus já fez várias vezes.
não deixa de ser sobrenatural, mas Deus várias vezes causou esse pânico nos inimigos de Israel, de modo que eles, entre eles, se mataram, se degladiaram, se consumiram, se autodestruíram. Deus fez isso várias vezes. Primeiro porque às vezes o povo não tinha ferramentas, não tinha número de gente suficiente, e Deus operou muitos milagres. Deus às vezes mandava um anjo, o anjo ia lá e destruía milhares de pessoas, e assim acontecia. Nesse caso, Deus fez também algo sobrenatural. Mas o que eu acho interessante é que o rei Josafá, ele sim fez algo que os outros reis não fizeram. Ele sim fez algo acima da média. Porque vai vendo, meus irmãos, o texto vai nos informar que é o seguinte: levantou-se reis poderosos e numerosos contra Josafá. Esses reis, filhos de Moabe, filhos de Amon e alguns amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Era como está escrito no versículo de número 2, alguém chegou para ele, deram um aviso a Josafá dizendo: Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Uma grande multidão. Olha que notícia que de repente ele recebe. Está vindo contra ti aí uma grande multidão. E eu quero informar, Josafá, que eles já estão chegando. Eles já estão perto, seus inimigos. Naturalmente, meus irmãos, que com essa informação, humanamente falando, a gente perde o chão. Por quê? Porque ele não esperava. Foi algo assim que de repente sucedeu depois disso. Depois de algumas coisas, de outras coisas que o texto do capítulos anteriores vai nos informar. Depois disso, chegou a informação para o rei Josafá: Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão, e já estão chegando, já estão perto. Aí, o texto nos diz que ele, Josafá, no verso 3, teve medo, temeu. Presta atenção, temeu. Mas eu glorifico a Deus porque ele fez de novo diferente dos outros reis. Os outros reis que você vai ver na Bíblia, tanto de Israel, até mesmo de Judá, quando eles recebiam uma notícia como essa, eles temiam e corriam para as alianças políticas, corriam para os outros reis para ajudar eles. Os outros reis faziam isso, confiavam em outros governos, em outros parceiros e parceria, e corria para ajudar. Me ajude porque eu estou em apuro, está vindo um inimigo contra mim. Josafá fez diferente. Josafá temeu, teve medo, sim, mas esse medo de Josafá levou ele para onde? Para os pés do Deus Todo-Poderoso. O problema não está no medo, porque muitas vezes nós somos tomados pelo medo, mas o medo, em certo ponto, ele pode ser bom. No caso aqui de Josafá, ele temeu, mas ele poderia ir para as alianças políticas? Poderia. Ele poderia ir para as estratégias políticas? Poderia. Ele poderia dar um outro jeito humano? Poderia. O rei estava ali para resolver. Mas você vai observar que Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Esse rei, meus irmãos, ele se destaca por algumas coisas, entre elas essa primeira: temeu, buscou ajuda do alto. Teve medo, mas ele levou esse medo aos pés do Senhor Deus. E aqui estamos nós. Muitas vezes recebemos notícias que nos causam medo, pânico. Muitas vezes o inimigo vem em grande quantidade, como é o caso dessa história, aonde era uma grande multidão que veio contra Josafá. Mas ele faz algo que nos ensina e que nos inspira aqui esta noite. Como eu disse, muitas vezes você pode estar aqui nesse culto com medo do diagnóstico médico, com medo da situação financeira, com medo
de qualquer outra coisa, até mesmo espiritual, temendo. Mas enquanto todos estavam sem saber o que fazer, o homem de Deus, aprovado pelo Senhor, ele foi no endereço certo, ele foi buscar naquele que tem o controle de todos os governos na mão, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, isso é muito interessante. E ele vai buscar a Deus em oração, e na sua oração, ele faz algo extraordinário. Por quê? Porque na oração de Josafá, ele começa a dizer: Deus, porventura tu não és o Deus nos céus? E porventura tu não és o dominador de todos os reinos? Na tua mão há força, há poder, e não há quem possa te resistir. Oh, meu irmão, eu aprendo muito com o Josafá orando. Escute, ele estava com medo, ele tinha um problemaço para resolver, mas antes de comentar sobre o problema, ele primeiramente rende louvores ao Deus dos céus. Eita, glórias a Jesus. É que nós somos muito ansiosos. Geralmente quando estamos desesperados, a primeira coisa que fazemos: Senhor, eu quero, socorre, me ajuda. Eu aprendo com Josafá: não importa o que você está passando hoje, o pânico, o medo, a frustração, a crise, a calúnia, a dificuldade, Deus primeiramente quer receber a sua adoração no meio das suas dores. Quando você dobra os seus joelhos e começa a dizer, aí Deus está olhando para você do trono. Eu imagino com a minha mente aqui, Deus sabe por que você foi ali. Deus sabe por que você está prostrado. Deus sabe. Mas antes de você conversar com Ele sobre o problema, Ele ouvir você dizendo que Ele é maravilhoso, eterno, santo, poderoso, dominador dos reinos. E ele começou a colocar a situação diante de Deus, dizendo: Deus, os moradores, ele contou para Deus, relatou, conversou com Deus sobre uma história que o próprio Deus tinha dito, tinha falado para agir da maneira que o povo de Israel agiu. Ele disse assim: agora, Senhor, é o seu nome que está nessa casa. Senhor, o desafio dessa multidão que vem aí não é só contra nós, porque nós somos nada, é contra o seu nome, é contra a sua própria palavra, a sua lei. Os filhos de Moabe, das montanhas de Seir, não permitiu que nós passássemos quando víamos do Egito, e nós desviamos. Nós não os destruímos porque o Senhor assim nos orientou. E eis que agora é assim que Ele nos trata, nos lançando fora da herança que nos fizesse herdar. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não os julgarás? Oh, glória a Deus! Escute, meu irmão, tu tens um Deus que é um justo juiz. Nós temos e servimos a um Deus que não pende para A ou B. Entre nós, meus irmãos, nós temos algumas diferenças, talvez de posição social. É natural, é normal. Nós nos vemos talvez diferente no dia a dia, na nossa família, enfim. Mas diante de Deus, meu irmão, você e eu estamos no mesmo pé de igualdade. O mesmo amor que Ele sente por esses ministros, também sente pela sua pessoa. Deus é um Deus que julga com justiça. Não deixe
deixe de continuar acreditando e deixando a sua causa diante daquele que julga com justiça, o Deus, o juiz de toda a terra. E ele diz assim: em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E aqui ele reconhece. Eu aprendo muito com a oração de Josafá. No verso 12 ele diz assim: Senhor, não há força em nós perante essa grande multidão, e não sabemos o que vamos fazer. Meu irmão, você já chegou nesse beco sem saída aqui? Eu não sei o que vou fazer, Deus. A multidão aí é muito grande, é numerosa, é poderosa, sem chance. Eu não sei o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Oh, irmão, levante a sua mão e dá glória a Deus aí, irmão. Os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, meu Deus, que fé é essa? E ele vai orando. Todo Judá estava em pé. Parece que Deus olhou na congregação e encontrou um homem lá, chamado Jaziel. Mandou a mensagem. Levantou-se no meio da congregação em profecia e disse: assim diz o Senhor, não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Eita Jesus. Ei, canturi me calamai. Olhe bem para mim, meus irmãos, olhe bem para mim. O inimigo tem tentado roubar a sua comunhão, tem tentado roubar a sua alegria da sua salvação. O inimigo tem te perseguido, coisas têm acontecido em sua volta. Ele pensa que está mexendo só com você, está mexendo com o próprio Deus. Por quê? Porque o próprio Deus que projetou a vida que você tem hoje na presença dEle, foi Ele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, foi Ele que te chamou, que te levantou. Então o inimigo não está levantando só contra ti, está levantando contra o próprio Deus que te chamou. E é o que você tem que fazer. Deus é o seu nome que está na questão. Deus é o seu projeto, é a sua chamada, é o seu propósito, é o seu plano que está sendo atacado. O inimigo está querendo destruir o seu casamento, a sua família. Deus, esse casamento foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que abençoou. O inimigo está querendo tirar, deixar você na crise, na miséria. Deus, foi Tu que me abençoou com toda sorte de bênção. Está entendendo? Você ora como Josafá: Senhor, é assim? Aleluia. Então Deus levantou: não temais. A peleja não é vossa, é de Deus. Oh, Jesus essa noite está falando com muitos coraçãozinhos que estão despedaçados aqui. O inimigo covardemente tem te atacado, dizendo assim: você não vai, você não tem, você não é, você não vai conseguir. E eu sei, meus irmãos, eu sei que eu estou aqui numa batalha espiritual, porque está em jogo muita coisa aqui, mas eu estou coberto pelo sangue de Jesus para te dizer: a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Quantos que recebem esta palavra esta noite? Oh, aleluias. Não temas, Josafá. Eu glorifico a Deus, porque o Josafá não temeu, não duvidou nessa profecia que Jaziel trouxe para ele. Ele não temeu. Só que eu acho interessante que Deus diz assim: nessa peleja vocês não vão pelejar, mas vocês vão fazer algumas coisas. Qual? Enfrentar.
Versículo número 16: amanhã descereis contra eles. Aqui a ideia não é de se acomodar, de acomodação. Esse vocês não pelejarei não é ideia de acomodação, de cruzar braço. É Deus dizendo assim: a minha ação vai ser tão grande que tudo o que vocês fizerem será insignificante, mas farão. Desça amanhã. O que nós aprendemos aqui? Não recue. Não volte atrás. Não dá esse gosto para o inimigo. Pois diz Deus em Hebreus que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu quase não faço isso, mas me ajude. A pessoa que está do seu lado, toca nela e fala assim: não desista. Toca nela e fala: eu quero ver. Toca, não desista. Não desista. Aleluias. 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 Oh, glórias. Glórias. Nessa peleja não tereis de pelejar. Está em pé e vê-te a salvação do Senhor. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Eu sinto Deus nessa palavra, meu irmão. Eu sinto Deus nessa palavra, porque nós vivemos em um tempo e uma época aonde o inimigo quer, porque quer nos fazer, nos destruir, meu irmão. Parece que não tem ideia. Quanta coisa que nos acontece. E a ideia de Satanás é: pare, desista. Deus está dizendo: desça contra essa multidão, porque eu serei convosco. Aí eu achei interessante, porque ele desceu, mas desceu com tanta fé, que ele fez de novo algo extraordinário. Ele fez quase que uma loucura. Por quê? Que geralmente os reis nas guerras, porque às vezes eu contando a história de Josafá aqui, você pode estar como eu, naturalmente pensar: Deus deu vitória para Josafá, amém. Mas meu irmão, pensa comigo, num tempo onde que a guerra aqui era literal, era sangue, era morte, era destruição, espada, flecha, arma. Os povos nas guerras, como você sabe, quando se encontrava, muitos morreriam, mesmo que vencesse, alguns tombariam. Era guerra, era batalha. Então poderia, quem sabe Josafá, fazer como os outros reis. Então vamos aqui ficar em prontidão. O que ele fez? Vamos fazer diferente. Os levitas, o povo que vai cantar, vai na frente do exército. Ele acreditou tanto na profecia que Deus deu, na mensagem que Deus mandou, que a vitória viria e que Deus era com ele, que ele disse assim: os exércitos ficam aqui e os cantores vão aqui na frente cantando. Aleluias. Olha o tamanho da fé desse homem. Alguém pode dizer: mas os cantores sem capacete, sem preparo, sem arma, sem nada? Sim, vai só cantando. Mas Josafá, isso não é uma loucura? Não vão morrer de repente os primeiros aí? Vão só cantando. Aí vai vendo comigo aqui. Quando Josafá, no verso 18, prostrou em terra, todos prostraram. E o culto começou aqui, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas. Aqui foi disposição deles, levantaram. E dos coraitas, para louvarem o Senhor. Deus, bem baixinho. É assim que está ali escrito? Com uma voz muito alta.
Mas a vitória não tinha chegado ainda. Até aqui a vitória não tinha chegado ainda. Mas eles creram tanto que começaram de antemão, com antecedência, louvar com voz muito alta. Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Como é bom você expressar isso com liberdade. Às vezes a gente parece, tem gente que até acha que nós é doido. Que a gente é tudo doido. Que às vezes, meu irmão, a gente está numa situação, você entra no seu carro, já não aconteceu isso com você? No seu carro, você começa a batalhar ali, louvando a Deus, adorando ao Senhor, no seu quarto, no seu trabalho, no seu particular, quando você está sozinho, e alguém pode se assustar. É por isso que eu não assusto-me quando no meio da congregação eu vejo irmãos se alegrando. Eu digo e penso, certamente tem algo de Deus acontecendo na vida desse irmão, e Deus está agindo na vida dele. Se você ver alguém do seu lado derramando lágrimas, somente adore a Deus com essa pessoa. Se você ver alguém glorificando a Deus em voz alta, não se assuste. Deus sabe o que está acontecendo. E ele começou a louvar a Deus. E pela manhã bem cedo se levantaram e saíram do deserto. Pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me de manhã. Que depois que acaba o culto que é o problema, irmão. O culto acabou aqui, todo mundo dormiu de manhã. Que nem aqui eu estou pregando aqui, e você está recebendo muita graça de Deus aí. A unção de Deus está sobre essa casa. O problema é quando acaba o culto. Quando você vai para sua casa. Quando chega amanhã. Quando chega amanhã, muita gente fala: foi só uma emoção do culto. Olha que Josafá falou assim, pela manhã cedo se levantaram, saíram. E Josafá disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. É Deus dizendo: continue acreditando, aleluia. Continue acreditando. Crede no Senhor e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Ou seja, a mensagem que Deus mandou através de Jaziel, que é um homem como nós, não despreze por conta disso. Continue acreditando. E eu aprendo aqui. Às vezes Deus usa um irmão na sua simplicidade para falar com você, comigo. E às vezes a gente pensa assim: a mensagem é boa, mas esse irmão, quem é esse irmão? A mensagem é interessante, mas o pastor, quem é o pastor? Quem é o presbítero? Crede nos seus profetas e prosperareis. Se Deus está me usando aqui para falar para você que Deus vai dar vitória para ti essa semana, creia no nome de Jesus. Se Deus está me usando aqui para fazer você entender que a partir de hoje você vencerá todas as opressões de Satanás contra a sua vida, acredite tão somente, porque o resto é Deus que faz. E ele colocou e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa. Meu Deus, irmão, Josafá estava muito crente aqui. Falou o seguinte, se aconselhou, foi lá com o povo, a liderança do povo. O que vocês acham? Me veio um negócio no coração. O que vocês acham? Eu vi que os levitas estavam muito animados no culto de ontem. Eles estavam muito animados. Você viu como eles cantaram? Sim, e espontaneamente. Rapaz, eu estou pensando em fazer um negócio diferente. Eu vou botar isso para cantar na frente do exército. Vai cantar na frente do exército. E é mesmo, Josafá? Vou fazer esse negócio aqui. E eu creio que a vitória vai ser grande, porque eu estou vendo
que nós vamos vencer esses inimigos aí, não sei como vai acontecer, porque até então aqui não tinha revelado, mas eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou entendendo que Deus tem um mistério grande aqui na frente. Eu já vou começar a adorar a Deus já aqui pela fé. Irmão, isso é lindo demais, irmão. Isso é lindo demais, irmã. Quando você está, a probabilidade é toda contra você, e você fala: não, eu senti Deus naquela mensagem de domingo, eu senti que Deus falou comigo naquele culto de domingo, não foi coincidência, então eu vou acreditar e vou louvar o Senhor. E ordenou os cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados do exército, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E aí eu acho interessante, que é o louvor que as irmãs cantarem, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada, ou seja, o Senhor começou a agir. Oh, glória a Deus. Eu não sei em qual coração o Espírito Santo está tocando e ativando a fé que estava adormecida esta noite. Não, irmão, você não está precisando de resultado para adorar a Deus aqui nesse culto de hoje. Esse culto é um culto de milagres, que Deus vai dar milagres para aqueles que adorarem a Ele, mesmo estando em desvantagens. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvem e digam que o Senhor é bom. E aqui eu quero ouvir alguns louvores. Glórias ao nome de Jesus. Que no meio desses louvores você vai louvar, você vai agradecer, você vai bendizer ao nome de Jesus. Aleluias. Tem um em mente aí? O Eide vai louvar aqui. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero pedir para toda a congregação agora, pela fé, louvar a Deus. Pastor, mas eu estou doente. Louva a Deus a si mesmo. Pastor, mas eu estou precisando de um emprego. Louva a Deus a si mesmo. Pastor, mas as coisas dentro da minha casa não estão boas. Louva a Deus a si mesmo. Ele vai agir. Aleluias. Dê lugar ao Espírito Santo. Aleluias.